é o que se tem a falar. Obrigado, senhor. Muito obrigado, doutor Genivaldo. Agora, os doutores Joel e Mauro José. Doutor. Excelência. O doutor Ronaldo, né? Sim, senhora excelência. Eu ia falar que o doutor Joel Ótimo, obrigado, por último. Aí eu fico com a palavra agora. Tem a palavra, doutor Ronaldo. Excelências, uma boa tarde. Gostaria de cumprimentar aqui o doutor Marcos. Gostaria de cumprimentar também o nobre promotor de justiça, doutor Marcel, e a todo o Conselho Permanente de Justiça. Gostaria de cumprimentar na pessoa do Major Osvaldo. Gostaria de cumprimentar também todos os meus amigos, né, de defesa, na pessoa do doutor Joel, que é o mais antigo defensor aqui, e por último os réus na pessoa do soldado Monteiro, que é o meu constituinte, e da soldado Renata. Estando todos cumprimentados, eu diria, excelências, que, em que pese o esforço da acusação, eu diria que o trabalho hoje exposto aqui pelo nobre representante do parquê, doutor Marcel, muito facilitou a defesa. Por que eu digo que o trabalho do doutor Marcel nessa tarde facilitou o trabalho da defesa? Por quê? Em que pese as contradições pela acusação apresentada nessa tarde, em que pese não terem sido vistas marmitas ali, né? Até porque, conforme colhido depoimentos, né, em sede de instrução, isso não foi perguntado para nenhum deles no momento dos fatos, então não teria motivo pelo qual eles dizerem, né, se estavam com marmitas ou não na viatura. Em que pese o estacionamento aqui, que será demonstrado que não foi por mais de 30 minutos, em que pese as 3 viaturas, né, as guarnições terem confirmado que estiveram no local, em que pese também aqui a classificação do crime como um crime formal, né, o crime de descumprimento de missão, ser um crime, né, formal na sua classificação que não exige o resultado, ainda assim, excelências, uma coisa precisa ficar bem claro. Os réus, em particular o soldado Monteiro e a soldado Renatas, eles não estão sendo julgados nessa tarde aqui por nenhuma dessas condutas. Ou seja, eles não estão sendo acusados pelas contradições, pelas marmitas que não foram, né, visualizadas, pelo estacionamento e etc. Como eu já disse, eles estão sendo julgados, excelência, pelo crime de descumprimento de missão. E aí, essa pergunta ela não pode deixar de sair do cenário de destaque, porque há uma diferença entre eles se contradizerem naquele momento, né, no momento de abordagem, que é natural, qualquer ser humano se sentir desconfortável e apresentar a versão que ele considera mais plausível para ele ali, a título de defesa naquele momento, mas não. Opa, caiu? Não, estamos ouvindo. Está voltando. Obrigado, excelência. Então, nobres julgadores, nenhum dos réus, né, aqui eu faço a ressalva a todos, nenhum dos réus está sendo julgado nessa tarde aqui por nenhum desses aspectos citados pelo nobre parquê. Eles estão sendo julgados exatamente pelo crime de descumprimento de missão. E agora uma pergunta que não pode deixar de ser feita é: eles descumpriram a missão daquela noite que lhes foi confiada, excelências? Essa é uma pergunta meramente retórica. Vossas excelências decidirão, né, em vossas decisões. E aqui eu vou para um aspecto bastante interessante, excelências, que é a questão da denúncia. A denúncia ela busca sustentar que os réus eles descumpriram uma missão. Mas aí, eu preciso destacar que a acusação, ela é de suma relevância rasa.
ela não encontra supedâneo fático para sustentar que realmente os acusados, os réus, eles descumpriram a missão. A sustentação da acusação é frágil, excelências. E olha só por que eu digo que ela é frágil. Porque se admitíssemos dentro do direito penal a analogia em Malam Partem, a gente poderia dizer que o crime de descumprimento de missão, ele estaria para os crimes, né, de recusa de desobediência. Vejam só, excelência, a gente poderia comparar o crime de descumprimento de missão se apoiássemos, se fôssemos concordar com os termos da acusação, com o crime de recusa de obediência e o crime de desobediência. Para quem, só para título de lembrar, o crime de recusa de obediência está no artigo 63, né, do Código Penal Militar, e o de desobediência no 301. Esses crimes, eles em si, eles exigem apenas que o sujeito ativo, né, da ação, ele incorra numa mera desobediência. Os dois crimes, essas duas tipificações, esses dois fatos típicos, eles admitem que o autor, né, o sujeito ativo do tipo penal, incorra no delito por meramente descumprir um ato. No entanto, quando a gente vai para o crime de descumprimento de missão, a gente não pode analisar de forma tão fria e lógica esse tipo penal. Porque quando estamos a falar do crime de descumprimento de missão em específico, a gente não está falando meramente de descumprir uma ordem factual, uma ordem pontual. Quando a gente fala de descumprimento de missão, a gente está falando de toda uma missão. E qual era a missão dos acusados naquela noite? E aqui eu estendo a todos. Era o cumprimento... Tá dando... Excelência, desculpa, é que está dando microfone aqui, está retornando para mim. Então, voltando... O descumprimento... Nossa, o que está acontecendo? Eu acho que o senhor deve estar com dois aparelhos ligados. Eu vou tirar, vou desligar. Pode manter ligado, mas é só abaixar totalmente o volume de um deles e tirar totalmente o microfone desse tipo. O senhor tem que tirar o microfone de um. O senhor escolhe qual o senhor vai utilizar. E no outro, o senhor tira o microfone e abaixa totalmente o volume também. Eu desliguei aqui. Vamos ver se a gente consegue. Voltando, excelências. Já no descumprimento de missão, a gente precisa levar em consideração, invariavelmente, as 12 horas de serviço. A gente não pode dizer que um agente descumpriu a missão que lhe era confiada, né, das 19 horas até as 7 horas da manhã, apenas por um fato pontual. E a acusação aqui, eu vejo, com todo respeito, doutor Marcel, com todo respeito, com a devida vênia, eu vejo que a acusação, na falta de argumentos para sustentar esse fato, descumprimento de missão, ela tenta arguir outras questões que são periféricas e não importantes para o deslinde dessa questão, que é a questão das contradições. Bom, como eu disse, os acusados não estão sendo julgados aqui pelas eventuais contradições. Os acusados não estão sendo julgados aqui por não terem sido vistos marmitas, como já falei. E aqui a questão é pontual. Excelências, eles descumpriram a missão? Para eventualmente a gente considerar que os réus descumpriram a missão, eles teriam que, durante as 12 horas, e esse é o entendimento recorrente da doutrina e da jurisprudência, em especial do doutor Marcos, do doutor Enio Rossetto, que também tem o mesmo entendimento, eles teriam que prejudicar o horário de trabalho durante as 12 horas. Se fosse constatado aqui, excelências, que durante as 12 horas eles estiveram comprometidos em outra atividade que não a atividade policial, aí sim
eu acho que até a defesa aqui ficaria fragilizada diante de um argumento, né, tão factual como esse, né, de que durante 12 horas os acusados comprometeram o serviço policial militar. Mas não é, excelências, o que estamos diante. Como dito pelos meus antecessores aqui, defensores, a 1h45 está nos autos. A 1h45 foi feito um contato com a Tenente Gonçalves, né? O Tenente Fábio Silva fez o contato e isso está nos autos. A 1h45, às 2h15, a Tenente Gonçalves disse que fez contato com as partes no local. Para quem não conhece, a despeito de Bertioga ser uma cidade longínqua, né? Muitos desconhecem o fato, mas Guarujá e Bertioga, eles são área limítrofe. 2 horas da manhã não tem congestionamento nenhum. Dificilmente você pega algum veículo para trânsito na rodovia Rio Santos. 14, 15 minutos você está no local. E a despeito da acusação ter sustentado aqui e tentado elocubrar, né, que houve um tempo disso, tentou formar uma linha do tempo com a cronologia que não existe, o que é de fato e que está nos autos é que 1h45 foi feito contato da Corregedoria com a Tenente Gonçalves, o Tenente Fábio Silva, e 2h15, como está nos autos, a Tenente Gonçalves fez contato 30 minutos, excelência. Agora, a gente pode sustentar que houve descumprimento de missão, ainda que considerássemos o comprometimento do serviço por 30 minutos, excelências? É bem verdade que não. É bem verdade que não. E aqui, eu continuo e cito até o RESP 1.301.155. E eu vou ler 2 linhas desse RESP. Olha, é só para vossas excelências verificarem que realmente, né, o entendimento do doutor Marcos, ele está de acordo com o que é seguido pela vasta jurisprudência, pelo entendimento jurisprudencial. E esse RESP, ele diz assim, ó, ausência injustificada nos dias em que o militar tenha sido designado para a função específica de comando de patrulhas, configura crime de descumprimento de missão. Olha aqui, excelências, o que a gente estava falando. Ausência injustificada. Claro, aí sim, fragilizar-se-ia todo o trabalho da defesa. A defesa não teria como sustentar, né, qualquer tese diante de uma ausência injustificada ou diante do comprometimento das 12 horas de serviço em atividade extrapolicial. Olha aqui, a ausência injustificada... Então, a jurisprudência consolidou o entendimento de que, para haver descumprimento de missão, precisa haver o comprometimento total daquela carga horária delimitada para o cumprimento daquela missão. Não fosse isso, excelência, não fosse isso, não estaria aqui hoje, repito, doutor Marcel, com toda a vênia, com todo o respeito, não estaria aqui o nobre parquet trazendo acessórios para complementar a acusação, dizendo é contraditória a versão dos réus, não foi encontrada marmitas, ficaram lá estacionados, só tinha 3 viaturas na cidade de Bertioga. Excelências, isso até é motivo, sim, para uma responsabilização administrativa, uma transgressão disciplinar? Sim, mas nunca criminal. Porque o fato não se subsume à tipicidade. Porque, repiso, para haver o descumprimento de missão, necessariamente a gente precisa do comprometimento de toda aquela missão que foi confiada durante aquele lapso temporal, ou seja, as 12 horas. E aí eu pergunto para vossas excelências, novamente, numa pergunta meramente retórica. Foi isso que aconteceu, excelências, nos fatos apurados aqui, desde a sede administrativa até a instrução processual nessa Casa de Justiça? Foi isso que ficou demonstrado
que os réus, que os acusados comprometeram durante toda a sua carga de trabalho a sua missão? Evidente que não, excelências. É evidente que os réus, eles até poderiam responder por esse fato administrativamente, mas, repito, nunca criminalmente. Nunca criminalmente. Um aspecto que foi observado aqui, excelências, já mudando de assunto não, seguindo, né, na sequência, é o fato de que, curiosamente, todos os fatos, né, que chegaram até vossas excelências, até o dia de hoje, passou pela mão de pelo menos cinco oficiais. E aqui eu trago para os senhores, para vossas excelências, Capitão Silva Júnior. Ele deu o parecer dele nesse caso. Primeiro-tenente Fábio Silva. Ele deu o parecer, de certa forma, embora estando na corregedoria do dia dos fatos, ele recebeu da Tenente Gonçalves as informações que ele precisava para dar seguimento naquela ocorrência, que era oficial permanência naquele dia. O primeiro-tenente Ronaldo PPJ-MD, que estava no batalhão naquele dia, ele tomou ciência dos fatos. O primeiro-tenente Fernandes, que era supervisor de estágio CFP, todos eles passaram pelo crivo deles as mesmas informações que está submetida a vossas excelências. E qual foi o veredicto deles diante de todas as informações passadas para eles até aqueles momentos, que basicamente são as mesmas que vossas excelências têm acesso até o momento, de que não vislumbravam a ocorrência de crime, não vislumbravam o cometimento de crime pelas partes aqui hoje julgadas. E aqui eu faço um destaque, excelências, para o Capitão Silva Júnior. O Capitão Silva Júnior, à época, ele era o comandante de companhia, mas ele estava afastado interinamente, como ele deixou claro e deixou assinalado na oitiva dele aqui nesse juízo. E qual é esse detalhe que eu preciso destacar para os senhores, caso tenha passado desapercebido de alguma forma? O Capitão Silva Júnior, ele estava afastado da companhia porque ele estava servindo, assim como esse escabinato, ao Conselho de Permanência, ao Conselho de Justiça. O mesmo que vossas excelências, né, desse escabinato participa hoje. O Capitão Silva Júnior, ele estava afastado da companhia e só tomou ciência dos fatos quando voltou à companhia, porque ele estava participando desse Conselho Permanente de Justiça. Vejam só que interessante. O Capitão Silva Júnior, ele durante 3 meses, ele teve contato com os mais variados aspectos de crimes. Os mais variados aspectos criminais, ele teve acesso. Vejam bem, excelências. E logo quando ele voltou com a cabeça super fresca a respeito do que poderia ser um crime, do que poderia ser uma transgressão disciplinar, e ele foi categórico, excelências, ele foi categórico quando aduziu a impressão que ele teve a respeito dos fatos, assinalar: não vislumbro o cometimento de crime, indícios de crime. Então, excelências, a gente está falando aqui, de pelo menos 5 oficiais, pelos quais passaram essas informações, e os 5, de maneira uníssona, eles afirmaram, eles assinalaram, eles consignaram que não vislumbravam crime nos fatos apresentados. E eu já vou até me terminando por aqui, excelências, para não alongar nem mais, porque eu acredito que a impressão a respeito dos fatos já está devidamente causada na mente e no coração de cada uma de vossas excelências. E o que a gente falar a respeito, além disso, é mero diletantismo do sexo dos anjos. E é isso que a gente vai fazer nesse momento. A gente vai terminar com essas informações. A gente teria muito mais, no entanto, a defesa considera que esses são suficientes para trazer a vossas excelências a elucidação, a iluminação necessária para dar a esse caso o julgamento mais justo que se pode imaginar de julgadores como vossas excelências.
né? Então, para encerrar, excelências, eu gostaria de pedir, né, como pedido, que os réus, em particular, o soldado Monteiro e a soldado Renata, que eles, por todo o exposto apresentado aqui nessa tarde, fossem absolvidos, em especial, porque, na concepção dessa defesa, o fato não constitui crime. Portanto, um fato atípico deve ser apurado, sim, na esfera administrativa, jamais nessa Casa de Justiça. De outra forma, se vossas excelências considerarem que há, de fato, um crime, devem ser absolvidos as partes, os réus, por insuficiência de provas, né? E é isso que pede essa defesa nessa tarde, já avançando para essa noite. A absolvição, excelências, é medida que se impõe por ser medida da mais límpida justiça. Com isso, eu agradeço a todos e boa tarde. Deus abençoe. Muito obrigado, doutor Ronaldo. Agora sim, os doutores Joel e Mauro José. Boa tarde, doutor Marcos Teodoro. Boa tarde, doutor Marcel, digno representante. Por isso, meu voto é pela absolvição de todos os acusados, com fundamento no artigo 439, a linha B do CPPM, em relação a todos. Este é o meu voto. Como vota o capitão Wagner? Acompanho Vossa Excelência. E o capitão Robson? O capitão Robson é o próximo na atividade, né? Sim, Excelência. Boa tarde, Excelência. Cumprimento aí Vossa Excelência. Cumprimento aí os outros advogados que estão conosco nessa reunião. O doutor Marcel e os eventuais da Justiça e os réus que estão nos ouvindo aí, nos assistindo. Já o meu voto, por esse motivo, meu voto é pela absolvição de todos os réus, com base no 439, a linha E, por não ter prova suficiente para condenar os réus. Muito obrigado, capitão Robson. O capitão Caria, como vota? Excelência, eu acompanho o voto de Vossa Excelência no 439, a linha B, bravo, absolvendo o Celso. Muito obrigado, capitão Caria. O juiz militar mais antigo, o major Osvaldo. Acompanho Vossa Excelência integralmente. Senhores, dessa forma, o Conselho Permanente de Justiça decidiu, por unanimidade de votos, absolver. O argumento que prevaleceu, 4 votos, foi o da linha B do artigo 439. E houve um voto na linha E do artigo 439 do CPPM. Assim que a sentença for baixada, os autos vão ao Ministério Público. E, simultaneamente, a defesa será intimada por edital na forma do artigo 445, a linha C do CPPM. E, a partir da intimação pessoal do Ministério Público, ou da publicação em edital, para o caso dos defensores constituídos, é que passará a fluir o prazo para recurso. A sessão está encerrada. Uma boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde, Excelência. Boa noite. Boa tarde, Excelência. Boa noite, excelências. Boa noite, já são quase 19 horas. Boa noite, excelências. Até logo. Tá lá. Boa noite, excelências.